Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alexandre Rodrigues. Estamos aqui de volta com uma videoaula. Nossa videoaula de hoje é sobre ponto médio de um segmento, ok? Então vamos conhecer aqui mais profundo aqui o ponto médio de um segmento, tá? Então nós temos aqui um plano cartesiano, temos uma reta x, uma reta y e o ponto de origem aqui, o ponto zero, ok? Para a direita de x nós temos os pontos positivos, coloquei aqui de 1 a 5, nós sabemos que é infinito. Da mesma forma aqui na reta de y nós temos os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 positivo, ok? Então vejamos aqui um enunciado, estamos falando de ponto médio, ok? Aqui nós temos aqui no enunciado, ó gente, ó, encontre as coordenadas do ponto M do segmento P e Q, ok? Então nós vamos encontrar aqui as coordenadas do ponto M, tá bom? Seja os pontos, o ponto P 1 e 3 e o ponto Q 4 e 1, tá? Então aqui nós temos os dois pontos, ponto P e ponto Q. Então pessoal, eu tirei aqui os pontos aqui, ó, ponto P e o ponto Q, coloquei aqui mais embaixo para a gente entender melhor, tá bom? Então vejamos aqui o ponto P, vamos localizar aqui o ponto P no plano cartesiano, ok? Então nós sabemos o seguinte, nós sabemos que o ponto P, tá, é 1 e 3, tá bom? Então nós sabemos que o primeiro número sempre vai estar localizado na reta x e o segundo número vai estar na reta y, ok? Então vamos aqui localizar. Então o ponto 1 está aqui na reta de x, tá? Então aqui está o ponto 1, ok? Então vamos levar uma retinha, né, do ponto 1 ao ponto 3, que é na reta de y, 3 positivo aqui na reta de y, que está bem aqui, tá? Então aqui estão os pontos. Então na reta x é 1, tá? E na reta y é 3, tá? Então aqui nós acabamos de encontrar aqui o pontinho P. Então aqui está o ponto P, ok? Agora vamos localizar o ponto Q. O ponto Q está na reta x, né? Sabemos que o primeiro número sempre vai estar na reta x, é 4, aqui está o número 4, tá bom? Na reta de x. E o ponto 1 na reta de y, tá certo? Então 1 está aqui o número 1, ok? Então nós acabamos aqui de localizar aqui o pontinho Q, tá? Então vamos lá pessoal. Então quando nós unimos esses dois pontos, interligamos aqui por um segmento, ó, por uma linha, tá? Formou aqui um segmento, o ponto P ao ponto Q, tá? Então estão interligados aqui por um segmento, tá? Nós estamos procurando o ponto médio, né, em um segmento. Então é desse segmento aqui que nós estamos falando, né? Quando eu uni os dois pontos, aí formou um segmento, tá? Então o ponto médio, tá, está localizado aqui, tá? Ou seja, é o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais, tá? Ok? Beleza, então. E esse ponto médio aqui, né, vamos chamar ele de M, tá? Porque é o ponto médio, tá bom? Então vamos aqui, gente, ó. O que a gente precisa entender para a gente localizar o ponto médio, tá? Então, o primeiro número aqui que estava no ponto de x, que era o 1, tá? Eu vou chamar ele aqui, ó, de XA. Por que XA? Porque ele está na reta de x, tá? E eu vou chamar ele de XA, tá bom? Tá ele bem aqui, ó, XA, dentro do nosso primeiro parênteses, é o número 1, ok? E o número 3 aqui, pessoal, ó, que está dentro do parênteses do ponto P, tá? Que foi localizado em Y, eu vou chamar ele de YA, tá? Tá aqui o número 3 aqui, ó. Eu vou chamar ele de YA, tá? Então, nos primeiros pontos aqui, que é interligado ao ponto P, então o número 1 vou chamar de XA e o 3 vou chamar de YA, tá bom? Mesma coisa eu vou chamar aqui com os números que estavam localizados aqui no ponto Q. Então, como eu já tenho XA, o primeiro número aqui do ponto Q, vou chamar de XB, tá bom? Porque está localizado na reta X. Então, o 4 aqui, ó,
será o xb, tá bom? E o 1 do ponto Q, que é o do segundo ponto que nós localizamos, eu vou chamar de YB, tá? Então aqui está o YB, tá bom? Devemos entender essa formaçãozinha aqui, tá, gente? Que é pra gente chegar aonde que nós queremos chegar aqui, tá? Então nós devemos entender aqui esses pontinhos aqui, tá bom? Tudo isso pra gente encontrar o ponto médio aqui desse segmento, tá bom? Então na reta X, na reta de X, eu tenho XA, que é o número 1, tenho o XB, que é o número 4, tá bom? E lá na reta de Y, eu tenho o YA, que é o 3, e o YB, que é o número 1, tá bom? Mas vamos agora aqui entender aqui melhor na localização do ponto médio aqui, tá bom? Então vamos aqui, ó, o ponto médio é esse pontinho aqui que dividiu o segmento, tá? Então tá aqui o ponto médio, ele tem que ir para o eixo das abscissas, que é no caso do eixo de X, tá bom? Então esse ponto médio aqui, eu vou chamar ele de X também, porque está na reta de X, só que eu vou chamar ele de XM, porque nós estamos falando do ponto M, tá bom? Por isso que eu estou chamando ele de XM, que é o ponto médio de X aqui na reta de X, tá bom? E na reta de Y também nós devemos encontrar aqui o ponto médio, tá? O ponto médio, vou colocar um segmentozinho aqui direcionado para a reta de Y, tá bom? Então nós temos aqui YM, tá? YM, que é o ponto médio aqui da reta de Y, ok? Então nós temos dois pontos médios, tá? Nós temos um ponto médio que vai estar localizado na reta de X e um ponto médio que vai estar localizado na reta de Y, tá bom? Então nós estamos fazendo todo esse processo aqui, pessoal, para a gente entender a fórmula do ponto médio, tá? Então tudo isso aqui que nós acabamos de fazer se resume em uma fórmula, que é esta formulazinha aqui, tá, pessoal? A fórmula de X, tá? De XM, que é o ponto médio aqui que nós vamos encontrar. O XM, que vai ser igual o XA aqui do gráfico, ó, o XA somado com o XB, tá, pessoal? Você vai pegar lá o XA e vai somar com o XB, tá? Isso aqui é uma fórmula, tá bom? Isso aqui é uma fórmula, então XA mais XB, e vou dividir ele por 2, tá bom? Isso para mim encontrar o ponto médio da reta de X, tá? Na reta aqui de X, tá? É só para encontrar o ponto médio, tá bom? Então aqui é a fórmula. Então, pessoal, da mesma fórmula também aqui eu tenho aqui a fórmula do YM, tá? Que é o ponto médio de Y, tá bom? Eu tenho que encontrar o ponto médio de X e do Y, ok? Então nós temos aqui, ó, a mesma coisa, ó. A única coisa que vai diferenciar aqui, ó, que é só o Y, tá? Na primeira nós temos X e na segunda nós temos o Y. Então será YA, né? Que é os pontos aqui de X, de Y, aliás, melhor falando, ser YA mais YB também dividido para 2, tá bom? Então depois que eu tenho aqui essas fórmulas, é interessante que você memorize essas fórmulas aqui, tá? Para você responder as questões, tá? Para você encontrar o ponto médio, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o XA, lá no gráfico nós tínhamos o XA, nós tínhamos aqui o XA igual a 1, tá? E o XB é o número 4, né, que nós tínhamos localizado lá no plano cartesiano, tá certo? Então é só substituir eles lá na fórmula, ó. Então XA mais XB vai ser 1, né? Então nós temos aqui, ó, XM, que é o ponto médio aqui, né? O XM significa o ponto médio de X. Então XM vai ser igual a XA mais XB. XA é 1 e o XB é 4, né? Aqui no gráfico, tá? Dividido para 2, ok? Então XM aqui vai ser igual, é só eu somar aqui em cima, tá, pessoal? Ó, só somar aqui, ó, é 1 mais 4 vai dar igual a 5 e continua aqui dividindo para 2, tá? Então XM, que é o ponto médio de X, vai dar igual a 5 dividido para 2 vai dar igual a 2,5, tá bom? Ok, então o ponto médio de X aqui, ó, eu já tenho aqui que é 2,5, tá? Então já posso dizer que esse XM aqui é igual a 2,5.
meio, 2,5, tá bom? Tá certo? Agora vamos encontrar aqui o ponto médio de y. Ponto médio de y, nós sabemos que o YA, ó, nós temos aqui, ó, igual a 3, né, pessoal? Lá no nosso gráfico, tá bom? No nosso plano cartesiano, é igual a 3. E o YB é igual a 1. Então, vamos lá. O YA é igual a 3 e o YB igual a 1. Só é substituir lá do gráfico, tá? E isso tudo vai ser dividido aqui para 2, tá? Eles são divididos para 2, tá? Tanto o XM quanto o YM é dividido por 2. Então, o YM, que significa dizer o ponto médio de Y, tá? Vai ser igual, ó, só soma lá o numerador, ó. 3 mais 1 vai dar igual a 4, tá? E vou continuar dividindo ele aqui por 2, tá? Então, o ponto médio de YM vai ser igual, ó, 4 dividido para 2, tá, gente? Eu faço aqui a divisão, 4 dividido para 2 vai dar igual a 2, tá bom? Então, o ponto médio de Y vai ser igual a 2. Então, se eu fosse encontrar aqui o ponto médio aqui, vai dar número 2, tá bom? Então, ó, o ponto médio de M vai ser o que, ó? 2,5 na reta X e 2 na reta Y. Tá bom, gente? Então, pessoal, toda esta estrutura aqui do gráfico, né, o que nós acabamos de ver, nada mais é para a gente encontrar estas fórmulas aqui, ó. Então, você encontrando essa fórmula aqui, depois você nem precisa localizar os pontos no gráfico não, tá, pessoal? Eu estou exemplificando aqui só para a gente entender de onde é que vem esta fórmula, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo, tá, de uma questão que diz o seguinte, ó. Seja os pontos P e o ponto Q, tá? No ponto P, nós temos os seguintes números. Nós temos o número 4 e menos 9. E no ponto Q, nós temos menos 3 e menos 9, tá bom? Aí nós temos aqui a alternativa, ó. Dê os pontos médios de P e Q, tá? Pessoal, a primeira coisa que nós devemos memorizar é a fórmula aqui, tá? Então, nós temos XM, que significa ponto médio, que vai ser igual a XA mais XB, tá bom? Sobre 2. E o ponto médio de Y vai ser YA mais YB sobre 2, ok? Então, aqui é até desnecessário lá a formação do gráfico, tá bom? Lá, botar lá no gráfico, tá? É desnecessário fazer lá o plano cartesiano, tá? Então, o que você já sabe? Você já sabe que no ponto A, aqui no ponto B, tá? Aqui nesse ponto B aqui, nós temos o primeiro número que vai estar na reta X e o segundo número que vai estar na reta de Y, tá? E o ponto Q também da mesma forma, ó. Está na reta de X, o primeiro número, que é o menos 3, e o menos 9 vai estar na reta de Y, ok? Então, no primeiro ponto aqui, o X, nós vamos chamar o 4 aqui de XA, tá bom? E lá no segundo ponto, o outro X nós vamos chamar de XB, tá? Da mesma forma acontece aqui com Y, ó. O primeiro ponto aqui, que é o ponto P, o número que está dentro dele, eu vou chamar de X de YA, tá? E lá no segundo ponto, o Y vai ser o YB, tá bom? Então, é só substituir lá na fórmula, tá, pessoal? Ó, então, o ponto médio de X aqui vai ser igual XA, ó, que vai ser 4, né, que eu localizei. Então, é desnecessário lá o desenho do gráfico, né, do plano cartesiano, já sei que é 4, o XA, mais o XB. XB é quanto? Menos 3 aqui, tá? Então, o mais é o da fórmula, e nós temos aqui o menos 3, tá? Como nós sabemos, dois sinais não podem ficarem juntos, eu vou colocar um parênteses aqui, ok? E vou dividir para 2. Então, o XM aqui vai ser igual a 4, tá? O número perto aqui de parênteses aqui, né? É a multiplicaçãozinha, né? Então, mais com menos vai ser menos 3, tá? E vou dividir por 2. Então, XM vai ser igual 4 menos 3 vai dar igual a 1, ok? E vou dividir aqui por 2, tá, pessoal? Então, o nosso ponto médio aqui de X vai ser igual a 1 meio. Então, já tenho aqui o XM. Mesma coisa eu vou fazer aqui com
o y. Tá? Então já temos aqui, ó, YA, que está aqui, que é menos 3. Então o ponto médio aqui de y vai ser igual XA, aliás, YA é menos 9. Ok? Mais aqui da fórmula, né? O YB é menos 9. Ok? Tudo isso aqui é dividido para 2, tá bom? Então o YM aqui vai ser igual aqui, pessoal. Dois sinais não podem ficar juntos, né, pessoal? Esqueci de colocar o parênteses aqui, ok? Então vai ficar, ó, menos 9. Mais com menos vai dar menos o 9, tá? Tudo isso sobre 2. Então o YM aqui vai ser igual, sinais iguais, tá? Vou repetir o sinal e vou somar os números. 9 mais 9 vai dar igual a 18, tá? Tudo isso sobre 2. Tá? Então simplificando aqui, ó, YM vai ser igual a 18 por 2, vai dar igual a 9. Tá? Sinalzinho negativo aqui. Então Y vai ser igual a menos 9. Então o ponto médio aqui dessa questão, né? M vai ser igual a 1 meio, que representa na reta de X, né? Tá aqui o ponto médio. E menos 9. Ok, pessoal? Então essa questão é desse jeito, tá? Que a gente faz, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem estar colocando aqui nos comentários, tá? E se você gostou, não esqueça aí de deixar o seu like, tá? É muito importante pra gente, ok? Até mais, até a próxima aula.